1 Crônicas, capítulo 12. Os aliados de Davi em Ziclag. Estes são os que foram a Davi em Ziclag, quando ele ainda fugia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os guerreiros que o ajudaram na guerra. Eles usavam tanto a mão direita como a esquerda para atirar pedras com fundas e disparar flechas com o arco. Eles eram benjamitas, parentes de Saul. Aizer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o gibeatita. Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete. Beraca e Gel, o anatotita. Ismaías, o gibeonita, um dos guerreiros entre os 30, e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o gederatita. Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o arufita. Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os coraitas. E Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Do povo de Gade deram apoio a Davi na fortaleza no deserto, guerreiros hábeis para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. O rosto deles era como o de um leão, e eles eram tão ágeis como corças sobre os montes. Ézer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o 11º. Esses do povo de Gade foram os capitães do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Eles foram os que atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, ao oriente e ao ocidente. Também vieram alguns do povo de Benjamim e de Judá a Davi, na fortaleza. Davi saiu para encontrá-los e lhes disse: Se viestes a mim pacificamente para me ajudar, estou disposto a receber-vos. Mas, se viesses para me entregar aos meus inimigos, sem que eu seja culpado de violência, que o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então o Espírito veio sobre Amazai, capitão dos 30, que disse: Ó Davi, nós somos teus e estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Alguns de Manassés também passaram a seguir Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Mas eles não os ajudaram, pois os chefes dos filisteus, depois de buscarem conselho, mandaram-nos embora, dizendo: Às nossas custas ele passará para Saul, seu senhor. Quando ele voltou a Ziclag, esses chefes de milhares de Manassés passaram a segui-lo: Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliu e Ziletai. Eles ajudaram Davi contra a tropa de saqueadores, pois todos eles eram guerreiros corajosos e capitães no exército. Todos os dias chegavam soldados para ajudar Davi, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus. Os guerreiros de Davi em Hebrom.
Esses são os números dos chefes armados para a guerra, que foram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Do povo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Do povo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para a guerra. Do povo de Levi, 4.600. Joiada, que era o chefe da família de Arão, com 3.700. Isadoque, apesar de jovem, um guerreiro com 22 chefes da família de seu pai. Do povo de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então a maior parte deles se mantinha fiel à família de Saul. Do povo de Efraim, 20.800 guerreiros, homens famosos na família de seus ancestrais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram convocados para proclamarem Davi rei. Do povo de Isacar, 200 de seus chefes, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus parentes sobre suas ordens. De Zebulon, 50.000 dos aptos para o serviço militar, arregimentados para a guerra com todas as armas de ataque, como também competentes e decididos para comandar a batalha. De Naftali, 1.000 capitães, com 37.000 armados com escudo e lança. Da tribo de Dan, 28.600, competentes para comandar a batalha. De Asser, 40.000 aptos para o serviço militar e para comandar a batalha. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, 120.000, trazendo todo tipo de arma de guerra. Todos esses homens que sabiam comandar a guerra vieram a Hebrom, decididos a constituir Davi rei sobre todo Israel. Todo o restante do povo de Israel era unânime em constituir Davi rei. Eles ficaram ali com Davi durante 3 dias, comendo e bebendo, pois seus parentes lhes tinham preparado as provisões. Também os que moravam na vizinhança, e mesmo desde Isacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos, camelos, mulas e bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, vinho e azeite, bois e ovelhas. Era muito suprimento, porque Israel estava em festa. 1 Crônicas, capítulo 13. A arca na casa de Obed-edom. Davi consultou os chefes dos milhares e das centenas, isto é, todos os oficiais. Davi disse a toda a comunidade de Israel: se estáis de acordo, e se esta é a vontade de Jeová, nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as localidades de Israel, e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco. E voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso parecia bom aos olhos de todo o povo. Então Davi convocou todo o Israel, desde Sior, o ribeiro do Egito, até Leboamate, para trazer a arca de Deus que estava em Quiriate-Jearim. Davi subiu com todo Israel a Baala, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual se invocou o nome do Senhor, que habita entre os querubins. Eles tiraram a arca de Deus da casa de Abinadab e a levaram num carro novo,
Eusá e Aiô conduziam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se diante de Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca. E ele morreu ali diante de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor tinha ferido Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: Como poderei trazer a minha arca de Deus? Assim não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom em sua casa. E Jeová abençoou a família de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia.